Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Só no Cozinha FC. Eu sou o Lito para falar de Brasileirão Série A, os jogos aqui da 19ª rodada aí, no caso que conclui o primeiro turno da competição. No caso aqui falar sobre os jogos aí que aconteceram da rodada nesse final de semana, né? No caso, no Morumbi tivemos o duelo entre São Paulo e Goiás, né? Jogo bastante movimentado, jogo de 6 gols. Mais uma vez aí São Paulo empatando no campeonato aí 3-3. Saiu na frente ali o Goiás aos 8 minutos ali com o Dada Belmonte. Ainda na primeira etapa ali o Caleri fez o gol de empate de São Paulo aos 29 minutos. Na sequência, o Rodrigo Nestor ampliou o marcador. Depois, aos 39 minutos ali, o Goiás empatou também, novamente, né? E ainda no final da primeira etapa ali, o Luciano acabou perdendo uma penalidade ali, o goleiro Tadeu acabou fazendo a defesa. No início da segunda etapa, o Patrick faz o terceiro gol do São Paulo, né? Jogo bastante, muitas emoções. Também o Goiás perigoso nos contra-ataques. E nos minutos finais ali, nos acréscimos, o Pedro Raul fez o gol de empate do Goiás, terminando assim São Paulo 3, Goiás 3. Com o resultado aí, no caso aí, é o 11º empate de São Paulo, né? A equipe fechando ali o primeiro turno na 10ª colocação com 26 pontos. E o Goiás o 13º com 22 pontos em 19 jogos. E nos demais duelos da rodada, tivemos também o duelo entre Botafogo e Atlético Paranaense, né? Onde a equipe do Botafogo acabou vencendo em casa por 2-0. Aí destaque aí para o meio atacante Jefinho, né, que participou do primeiro gol ali do Edson, né, na jogada do primeiro gol, aos 19 minutos da primeira etapa. E no segundo tempo ali, ele mesmo, Jefinho, fez o gol da vitória do Botafogo, terminando assim Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. Aí com o resultado, o Botafogo é o 11º com 24 pontos e o Atlético Paranaense em quinto com 31 pontos em 19 jogos. E no domingo, né, abrindo os jogos do domingo às 11 da manhã, tivemos o duelo entre Avaí e Flamengo, né, onde a equipe rubro-negra acabou levando a melhor, vencendo por 2-1. Cada aí destaques aí para o Pedro, aí, que fez os 2 gols do Flamengo no jogo. E aí o Flamengo aí fazendo uma boa sequência de resultados, né? Aí com o resultado o Flamengo é o 6º colocado da competição com 30 pontos, né, vendo uma sequência de 3 vitórias seguidas. E o Avaí é o 15º com 21 pontos. E no Allianz Parque tivemos o duelo entre Palmeiras e Internacional, né? No caso aí, confronto ali das primeiras posições, aí é onde a equipe do Palmeiras, principalmente ali no início do jogo, ali foi pressionante, ali, marcando pressão ali, característica do Palmeiras tem jogando em casa. Saiu na frente aos 18 minutos da primeira etapa com o Gustavo Gomes, e aí depois teve um gol anulado ali, né? No caso, o lance foi revisado pelo VAR, traçando ali as linhas do impedimento, né? Aquela polêmica toda, mas acabou sendo anulado o gol do Palmeiras. Depois, na segunda etapa, o alemão ainda empatou para o Internacional, né? Nas poucas vezes que a equipe chegou lá na frente. E depois, ali, poucos minutos depois, aí, o Gabriel Menino fez o gol da vitória do Palmeiras, né? O Palmeiras fechando ali o primeiro turno com 39 pontos na primeira colocação. E na 7ª colocação, o Internacional com 30 pontos em 19 jogos. E no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tivemos o duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, né, onde a equipe do Fluminense acabou levando a melhor, vencendo por 2-1. No caso aqui, os gols saíram na segunda etapa, né, o John Arias abriu o placar para a equipe ali, aos 16 minutos da segunda etapa. Depois, aos 21 minutos, ali, poucos minutos depois, né, o Germancano fez ali o segundo gol do jogo, né? O 12º gol dele na competição. E ainda poucos minutos depois, ainda na cobrança de bola parada, o Luan Cândido diminuiu para o Red Bull Bragantino, terminando assim Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1. Com o resultado, o Fluminense é o 3º colocado com 34 pontos e o Bragantino em 8º com 27 pontos em 19 jogos. Também dando continuidade, também tivemos a partida entre Atlético Goianiense e América Mineiro, ali praticamente um confronto ali do Z4, e quem acabou levando a melhor foi o América, vencendo por 1-0 aí, com um gol de Felipe Azevedo aos 33 minutos da primeira etapa. O Atlético Goianiense pressionou também, tentou criar boas oportunidades, mas acabou perdendo mais uma vez em casa. Agora ambas as equipes aí vão focar agora na Copa do Brasil no meio de semana. E um outro jogo, grande jogo que também tivemos na rodada, foi a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians, né? No caso, a equipe do Galo saiu na frente ali aos 9 minutos com o Keno, né? Num golaço ali, né, sem chances para o goleiro do Corinthians, né? Ao todo no jogo o Atlético Mineiro finalizou 14 vezes contra 7, né? 6 em direção ao gol do Galo e 3 do Corinthians, no caso obviamente
a equipe do Corinthians foi mais efetiva e na segunda etapa ali, ele mesmo, aí, o lateral esquerdo, Fábio Santos, foi decisivo para a vitória do Corinthians no jogo. Cruzamento do lado direito pelo Fagner, ele como centroavante de cabeça fez o gol de empate, depois, poucos minutos depois, o Fábio Santos de novo, né, de pênalti, fez o gol da vitória do Corinthians, terminando assim, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. Com o resultado, né, o Corinthians fecha o primeiro turno na vice-liderança com 35 pontos e o Atlético Mineiro em o quarto com 32 pontos. Vitória importantíssima aí do Corinthians para a briga aí pelo título na competição. E fechando os jogos do domingo, também tivemos a partida entre Fortaleza e Santos, né, jogo na Arena Castelão, né, onde o jogo terminou empatado em 0-0. As equipes ali criaram algumas chances, né, no caso, em termos de finalizações, do Fortaleza foi maior do que o do Santos, mas o Santos teve as melhores oportunidades ali do jogo, principalmente na segunda etapa, né, teve um lance ali com o Marcos Leonardo logo aos 8 minutos do segundo tempo, poderia ali ter saído a vitória do Santos, terminou assim, Fortaleza 0, Santos 0. Com o resultado, Santos ali fecha o primeiro turno em nono com 26 pontos e o Fortaleza na lanterna do campeonato com 15 pontos. E também lembrando, né, teve o duelo entre Juventude e Ceará, onde a equipe do Juventude acabou levando a melhor, vencendo por 1-0 aí com gol do Pita na segunda etapa. Aí com o resultado o Juventude acabou só passando ali a lanterna para o Fortaleza nessa conclusão do primeiro turno. E ainda fechando a rodada, ainda teremos Coritiba e Cuiabá que fecham os jogos da 19ª rodada aí, concluindo o primeiro turno do campeonato. Durante a semana eu vou comentar obviamente sobre a Copa do Brasil, mas pretendo sim fazer um vídeo aí sobre um resumo do primeiro turno da Série A, falar sobre a questão de briga pelo título, briga por vaga na Libertadores, a questão da parte de baixo da tabela também, né, sobre a briga do Z4, quem que vai cair, quem que vai permanecer. É isso aí, porque o Brasileirão aí tem muitas emoções e obviamente você acompanha tudo aqui no canal só do Procedente FC, porque aqui a Série A tem muita procedência. Valeu!